Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos sagrados orixás, para que assim a gente possa estar aproveitando ao máximo essa nossa conversa, para que ela seja luminosa e despertadora dos nossos espíritos. Que assim seja. Quero iniciar nossa palestra, nossa conversa, né? Porque não é uma palestra, a gente conversa um pouquinho antes dos nossos trabalhos, da nossa gira, enquanto vai dando tempo dos outros médiums chegar, porque a maioria mora longe e assim a gente vai aproveitando melhor o nosso tempo. Bom, quero lembrar de uma parábola contada por Jesus. Ele nos conta que havia uma cidade onde morava um grande juiz. E esse juiz, ele não temia a Deus nem a ninguém. Ele era um ateu. E o problema não está em ser ateu. Porque, olha, eu conheço muitos ateus melhores do que muitos religiosos, né? Esse não era o problema. O problema é que ele era um juiz ruim, injusto, não é? Ele só advogava causas que lhe trariam benefícios. Então, quer dizer, a plébia, né? Os pobres, para ele, não tinha vez. E sempre foi assim. E todo mundo temia esse juiz. Por quê? Ele que comandava, né, todas as questões jurídicas ali da cidade, como normal o seu cargo. Naquela mesma cidade, havia uma mulher que tinha acabado de perder o seu marido, ficado viúva. E tinha algumas propriedades, e assim, ela tinha 2 crianças doentes. Todo o sustento provinha do marido, não é? Como era também de costume da época. Mas o seu sócio, porque esse marido tinha um sócio, vendo aquela esposa desprotegida, porque infelizmente ao longo dos séculos a mulher sempre ficou muito desprotegida na sociedade, vai lá e toma toda a sua terra, toma tudo para ele. E aí ela fica desesperada, afinal ela tem 2 crianças deficientes ali, necessitadas, precisando muito dela e daqueles recursos que o marido havia deixado. Mas enfim, ela vai em busca do juiz. E os amigos ali locais dizem a ela, não vai adiantar, você sabe que ele não quer saber de absolutamente ninguém, a não ser aqueles que possam lhe proporcionar algo em troca, e você não pode. Mas ela vai lá e insiste, busca ele no trabalho, ele diz que não está, mas ela vê ele entrar ali no trabalho, e insiste, vai até a casa dele, chama ele, né? Os seus súditos dizem que também ele não se encontra, e ela via também ele entrando na casa, e assim ela vai percorrendo os dias em busca de fazer justiça para ela e seus filhos. E um dia o juiz irritado a atende, e ela conta, né, o sucedido, ele diz que vai resolver e não resolve. E ela, ao invés de desanimar e desistir, o que ela faz? Ela continua insistindo. Até que uma hora o juiz se irrita, fala, olha, eu não temo a Deus e nem a ninguém, e não quero julgar a causa dessa mulher. Para mim ela não me avalida em nada, mas ela me irrita tanto com essa insistência que vou fazer justiça a ela, porque assim eu fico livre. Vai lá, chama lá o sócio, vê que realmente é injusto, devolve as terras para ela, devolve os bens a ela, e ela segue feliz. E Jesus termina essa parábola dizendo, se aquele juiz injusto advogou a causa daquela mulher, por que será que Deus, que é Pai amantíssimo, não vai julgar as nossas causas? Embora muitas vezes pareça que Ele está em silêncio. E é assim a vida, né? Porque nós às vezes estamos passando por momentos tão difíceis e que já vem de longa data. Parece que empaca ali, parece que a coisa não se resolve, seja nas questões financeiras, seja nas questões emocionais, familiares, e assim vai indo. E a gente ora, a gente pede, a gente insiste, e parece que nada se resolve. E aí a gente às vezes desanima, né? É natural, a gente acaba desanimando. E muitas vezes desistindo, e muitas vezes também caindo ali na depressão, caindo nos desequilíbrios mentais, de todas as espécies, né? Porque a gente fala muito da depressão, mas tem tantos transtornos mentais que têm surgido aí, não é?
e que tem assolado o mundo. Eu acho que nós estamos numa sociedade onde nós temos tantos recursos tecnológicos, mas estamos escassos de recursos mentais, emocionais capazes de nos trazer paz. Capazes de nos trazer paz. Então, o único meio de a gente angariar esta paz é buscando a Deus. Ah, mas como eu acabei de dizer, a gente busca e parece que as coisas não saem do lugar. O problema é que nós temos uma visão muito estreita ainda. A gente enxerga muito a nossa vida de uma visão material e não espiritual. E nós, umbandistas, pelo menos aqui nós da casa, eu digo nós da casa porque muitas vezes a pessoa está frequentando a casa e não é literalmente umbandista, apenas está passando por aqui porque a Umbanda nos proporciona isso. Para você vir se consultar na Umbanda, você não precisa ser umbandista, basta você querer estar aqui, tudo bem. Aqui ninguém precisa ser batizado para se conectar realmente à força poderosa de Deus, basta desejar. Então, mas nós que frequentamos os centros de Umbanda, deveríamos ter uma visão mais espiritual. Afinal, a gente se consulta com o quê? Com os guias espirituais. Guias esses que muitas vezes foram assassinados por mãos brutas, a exemplo dos nossos pretos velhos, né? Pai Cambinda, o preto velho da casa, ele conta a história dele, porque assim, os guias nos explicam que os pretos velhos, vamos falar um pouco sobre os pretos velhos, os guias nos explicam que os pretos velhos que trabalham aqui atendendo, nem todos foram de fato negros na sua última encarnação, e não foram negros escravos, mas estão dentro desse arquetipo. O que é um arquetipo? É algo, um formato todo característico que vai despertar algo mental e emocionalmente, né? Então, aquele vozinho sentado ali no toco, né, falando de forma mansa do perdão, que lembra aquele negro escravo que perdoou, aquilo de alguma forma nos toca, nem que seja de forma subconsciente ou inconsciente, ele nos envolve naquela energia. Mas, mesmo aqueles espíritos que não foram ex-escravos, eles tiveram vidas semelhantes. Então, eles passaram por um processo difícil e que perdoaram. Por isso que estão nesta linha. Entende que cada linha traz uma característica bem específica. Então, você imagina que, se eles estão aqui falando do perdão, da resignação e do fortalecimento da fé diante das adversidades da vida, é porque eles têm experiência no assunto. Eles passaram pela terra, não é? Eles não estão falando assim da boca para fora. Eles têm realmente um cabedal espiritual que traz toda uma sustentação diante daquilo que eles falam. Por isso que quando a gente sai daqui, a gente sai mais forte. É natural. Muitas vezes a gente está tão desanimado, né? A gente passa com os guias, a gente às vezes não consegue resolver o problema na sua totalidade, mas pelo menos a gente sai daqui mais fortalecido por causa dessa energia que eles trazem, que é incrível, Mas Pai Cambinda, ele nos relata que ele foi sim na sua última encarnação um negro escravo e que sofreu muito, que a sua esposa, ele não conta com detalhes, mas ele fala que ele perdeu sua esposa e seus filhos. Então, a gente imagina que provavelmente foram vendidos, né, para outros senhores. E ele diz que isso foi feito, né, com sagacidade, realmente para feri-lo. Creio que ele era um pouco impetuoso, né, um negro um pouco impetuoso, que é natural, quem quer ficar ali naquela situação de escravidão? Ninguém, né? E ele diz que quase perdeu a fé dele durante o percurso da vida. Gente, olha, não sei vocês, mas eu acho que numa situação dessa, eu não sei se eu conseguiria viver sem revolta. E ele diz que tem um período da vida que ele vive. Mas, como ele tinha muita fé em Deus, nos orixás, e ele cultivava já essa fé desde a sua infância, ele começa a se sentir minado pelo ódio. Ele começa a... Porque quem odeia, parece que tem uma coisa que perturba, tão grande que nos perturba. Quem odeia muito, quem está ali na revolta, tem algo, uma energia que nos perturba tanto que a gente se sente minado, né? Parece que a gente está sendo envenenado, e está mesmo. Então, ele diz que se sente tão
criativo de ódio e de revolta, que aquilo começa a incomodá-lo demais. Porque ele já tinha se despertado para a luz, né? Ele já tinha se despertado para a espiritualidade superior. E é isso que às vezes acontece com a gente, graças a Deus, né? A gente às vezes quer cair na revolta, às vezes a gente quer se paralisar, mas quando a gente cai na revolta e se paralisa, a gente fala, opa, não quero mais ficar aqui não me cabe mais, preciso continuar. E é o que ele faz. E aí ele diz para si mesmo, não importa como será meu fim, não importa, mas daqui para frente eu irei me fortalecer em Ogum. Tanto é que ele é um guia de Ogum, né? Ele fala que sempre teve essa ligação muito forte com o pai Ogum. E aí daí em diante ele fortalece a fé dele, ora todos os dias a Pai Ogum, faz as suas rezas todos os dias para Pai Ogum dá força para que ele consiga suportar aquela vida. E ele diz que ele morre no tronco, açoitado. E quando ele desencarna, quem está esperando ele do outro lado? Pai Ogum, a dizer a ele, filho, agora você está liberto para a vida real. Então, se você passa com um guia desse, que conta uma história dessa, nós temos que nos despertar, a não ser que você não crê na vida após a morte, que eu acho que não é o caso aqui. Pelo menos a gente, né, tenta acreditar, está ali, tem uma esperança. E é essa esperança que nós precisamos viver. Nós precisamos viver essa esperança, porque é ela que faz com que a gente insista, mesmo que o caminho esteja difícil, né? Igual na parábola. Quem é mãe sabe, né? Quem é mãe faz qualquer coisa pelos filhos, não é? Não vou só dizer mãe, porque também temos filhos e filhas que fazem tudo pelos pais e assim sucessivamente. Pessoas que fazem tudo pelos seus amigos, não é? Mas quem ama, sabe que a força do amor faz com que a gente persista em benefício daquele que amamos. E será que nós temos nos amado? Porque a gente faz isso pelo outro, né? Você viu que aquela viúva fez aquilo realmente pelos seus filhos. Mas será que estamos fazendo algo por nós? Será que temos nos amado a tal ponto de não querer nos paralisar? Porque o movimento de paralisação é um movimento de desamor. Então precisamos analisar como temos vivido, se temos nos amado. Qual tem sido a nossa persistência no caminho do bem? Na certeza que tudo passa. Uma hora, a justiça divina vai ressoar na nossa vida. Seja nessa encarnação ou na outra. A exemplo de Pai Cambinda, a vida dele foi resolvida na Terra? Não. Morreu escravo, açoitado. Mas imagine o despertar espiritual sustentado pela força de Pai Ogum. E o senhor de engenho dele? Ele conta ainda que esse senhor, né, o senhor que comandava a fazenda, morre em situação assim, né, daquelas mais escabrosas. Afinal, ele judiava dos seus escravos. E Pai Cambinda diz que foi um dos que ajudaram ele a resgatá-lo. E que até hoje eles têm condições muito complicadas espirituais. Não é? Então, você vê a força desse espírito que perdoou, né, que conseguiu se transformar, mesmo diante da dor. E é esses exemplos que temos que nos despertar. E não importa se o nosso problema vai ser resolvido amanhã, semana que vem, na outra ou na próxima encarnação. O importante é não se paralisar. É seguir em frente e orar. Pedir. E pedir, né? A gente tem que insistir. Ah, mas Deus já sabe o que eu preciso. Deus sabe, mas eu quero movimentar a minha energia. Porque nós temos que movimentar a nossa energia. A gente tem que pedir, né? Eu vejo pessoas que chegam aqui e só... não só vim tomar um passe. Aí o guia pergunta, você não quer nada? Não, vocês já sabem o que eu quero. Em magia não acontece assim. Aí a gente lembra de Jesus mais um pouquinho. Jesus vira pro cego e pergunta, o que queres que eu faça? Jesus não tá vendo que o homem é cego? Tá vendo que o homem é cego? Mas é preciso ter uma ativação mágica. E Umbanda trabalha com magia, por isso os guias insistem. O que você quer, o que você deseja, me conta a sua vida. Para que haja uma ligação energética, uma movimentação energética, e assim devem ser nossas orações, nós devemos pedir e determinar também. Acordar de manhã, eu sou vitoriosa, eu sou vitorioso, Deus está em minha vida, Deus é meu advogado. E acima de tudo, não vamos pedir apenas justiça,
Vamos pedir misericórdia. Porque no caso da viúva, era justo, né? Ela insiste que uma justiça seja feita, e era justo, porque os terrenos a pertencia. Mas muitas vezes a gente pede justiça divina. E aí, às vezes, o cala aperta, sabe por quê? Porque nós temos dívidas do passado. Nós somos seres reencarnantes, nós temos tantas dívidas, não é? E às vezes você acha que é algo injusto e não é muito injusto, não. Então, acima de tudo, vamos pedir a Deus misericórdia. Eu sou uma pessoa que, olha, eu tenho uma consciência de que eu devo muito. Então, eu não fico pedindo jamais justiça divina. Eu peço, antes de mais nada, na minha vida, misericórdia. Eu falo, Deus, tem misericórdia, Senhor, de mim. Tenha misericórdia na minha vida. Deus, olha, nos ajude. Mas é isso. Vamos nos fortalecer em Deus, vamos nos sustentar em Deus e vamos fazer igual a viúva inoportuna, porque a parábola se chama viúva inoportuna. Vamos importunar em Deus, nosso Pai, porque Ele é Pai, a gente pode importuná-lo o quanto possível. Vamos importunar os guias, vamos insistir até que a gente consiga a vitória de nós mesmos. E não vamos nos abandonar. Vamos amar o próximo, mas acima de tudo também vamos nos amar, para que a gente consiga voar mais alto. Muita luz, muito equilíbrio, muita paz. Ótimo trabalho a todos. Que a força da Bahia possa nos amparar nessa noite. Que assim seja. Muita paz.